Olá, povo de Deus, aqui é a pastora Joelmara Aprígio. Seja bem-vindo em nosso canal. Em instantes, ouviremos uma palavra de esperança. Nos apoie nessa missão em anunciar o Evangelho de Cristo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe esperança. Ouça agora uma mensagem transformadora com o pastor Wagner Aprígio. Irmãos amados, eu quero aqui trazer uma mensagem do coração de Deus para nós. Eu sempre uso o plural, não o singular. Por quê? Porque Deus, Ele não quer falar só com vocês. Deus quer falar conosco. Quando nós ministramos a palavra, nós temos que entender que primeiro a palavra tem que falar o nosso coração. Então o Senhor nos deu uma mensagem hoje sobre Esther. Eu vou começar a pregação sobre Esther com um tema, Cristiano, por favor. O tema da mensagem, vamos fazer de forma diferente hoje. O tema da mensagem sobre Esther. Você pode liberar para mim, Esther, da vida comum à realeza. Aleluia. Olha que coisa linda. Diga assim comigo, Esther, da vida comum à realeza. Amém. As primeiras considerações deste livro de Esther. Este livro contém 10 capítulos e 167 versículos. O texto de Esther não indica quem o escreveu. Você não vai saber exatamente quem escreveu o livro de Esther. Alguns pais da igreja primitiva, eles acreditavam que talvez o escriba Esdras, mas já Clemente de Alexandria, um dos teólogos também primitivos, ele dizia que ele acreditava que quem escreveu o livro de Esther poderia ter sido Mardoqueu ou Mordecai, em outras versões, que este era o pai adotivo de Esther. Então, nós não temos a exatidão de quem escreveu. A data do livro também é incerta, mas a maioria dos estudiosos acreditam que o livro de Esther talvez fora escrito antes da queda do Império Persa, cerca do ano 331 a.C. O nome de Esther também é chamada na Bíblia de Hadassa. Hadassa é um nome hebraico que significa murta, um tipo de planta. E também ela é chamada de Esther. Esther já é um nome provavelmente oriundo da língua persa, que significa estrela. Quando nós olhamos para a história de Esther, nós percebemos que Esther, ela foi uma pessoa, uma mulher impressionante. Pergunta por quê? Porque esta menina, esta moça, ela tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Você conhece bem a história. O Ministério Infantil sempre ensina sobre Esther. Se os desenhos animados têm as suas princesas, não é? Rapunzel, Branca de Neve, Ana, vamos brincar na neve. Já assistiu? É legal. Então, o desenho animado tem suas princesas, mas a Bíblia também tem suas princesas e rainhas. Só que às vezes as pessoas falam de Esther como se Esther tivesse uma vida fácil, uma vida tranquila. Tudo aconteceu muito fácil. Então Esther foi uma princesa e tal. Às vezes as pessoas romantizam demais a história de Esther. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te ensinar sobre esta mulher. Esther, da vida comum para a realeza. Você conhece alguém
que não tinha nada na vida, não era ninguém, eram chamados de Zé Ninguém, mas cresceu, prosperou. Tem muitas pessoas, vários esportistas, atletas, artistas, que eram anônimos, desconhecidos, mas se tornaram famosos. Hoje, conversando com a minha família sobre os youtubers, pessoas que saem do anonimato no YouTube, pessoas que estavam lá no interior, aí postaram uma besteira falando bobagem, sabe, um incidente, e bombou, viralizou, virou famoso, está rico. Então existem estas coisas. Agora, te faço uma pergunta, a gente entra no cerne da pregação. Você acha que é fácil ou difícil? Amém. Obrigado, Ivan. Glória a Deus. Você acha fácil ou difícil ser alguém desconhecido, alguém cheio de problema, alguém cheio de marcas, feridas, mas depois de um ano, essa pessoa passa a ser uma das pessoas mais importantes da sua nação? É fácil ou difícil? Difícil. Diga assim comigo: é difícil. Difícil. Então vamos lá. Esther, da vida comum à realeza. Amém. Confira comigo. Esther, antes de ser rainha, ela viveu uma vida comum. E quando eu falo de vida comum, eu falo em duas óticas. Eu falo no âmbito social e no âmbito espiritual. No âmbito social, vamos conferir no prontuário bíblico de Esther quem Esther era antes de chegar à realeza. Abra aí Esther capítulo 2, por favor. Esther capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 5 ao 7. Esther 2, versículo 5 ao 7. Quem Esther era antes de ser alguém importante, a rainha de uma nação? Diz aí: nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, o rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Escute bem, irmãos. Esther viveu uma vida simples e comum. Quem era Esther? No conceito família. Diga comigo: órfã de pai e mãe. A Bíblia diz que Esther era uma menina adotada. O primo dela, Mardoqueu, um primo mais velho, vendo a menina que perdeu o pai, olha que trauma, perdeu a mãe, olha que trauma. Então o primo dela pega ela: vou cuidar dessa menina, órfã. Outra coisa, Esther vivia na Pérsia. A Pérsia era um país pagão, idólatra. Esther estava vivendo em um lugar que não se temia a Deus, que não se adorava ao Deus vivo. Outra coisa, os ancestrais de Esther, eles tinham sido escravos na Babilônia, no cativeiro. E sabe o que acontece? Vou te falar uma parte trágica, outra parte trágica de Esther.
Em 586 a.C., a Babilônia, com Nabucodonosor, destruiu Jerusalém. Então eles levaram como escravo muitas pessoas de Jerusalém. E quem estava entre os escravos? Provavelmente os ancestrais parentes de Ester. Quando chega no ano de 439, presta atenção, parte do povo que eram escravos na Babilônia foram liberados para voltar para Israel. Em Esdras capítulo 2, em Esdras 2, versículo 1, diz que cerca de 50 mil judeus saíram do cativeiro e voltaram para Israel. Pasme se você quiser e puder. Algumas famílias dos judeus não voltaram para Israel. Algumas famílias ficaram para trás. E uma dessas famílias foi a família de Ester. Ester nasceu em um lugar que não se adorava ao Senhor. Os pais de Ester, provavelmente famílias e parentes, poderiam ter sido escravos. Eu te faço uma pergunta. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. A primeira pergunta é: o que seríamos se tivéssemos vivido a dura vida de Ester? Seríamos bem-sucedidos como ela foi ou fracassados? Eu te digo, a maioria seriam fracassados. Porque Ester era uma menina órfã, perdeu pai e mãe, continuou firme com Deus, continuou firme na fé. Quantas pessoas decidem por Deus, quantas pessoas desistem de Deus por muito menos. Se você fosse Ester, se você tivesse vivido a vida de Ester, você seria bem-sucedido ou fracassado? Existem pessoas que fazem das suas misérias uma prisão para a vida toda. O que você tem feito com suas crises? O que você tem feito com suas dores? O que você tem feito com as suas dificuldades? Sabe o que Ester fez? Continuou fiel a Deus. Continuou perseverando em Deus. Continuou confiando em Deus. Mesmo de máscara, fala assim para o seu irmão: o que você tem feito com as suas guerras? Diga assim: você tem se tornado um guerreiro ou um derrotado? Quem você seria se você fosse Ester? A rainha? A pessoa que mais reclamou na face da terra? Quem está aqui? É um bom momento para dizer: Deus, fala comigo. Aleluia. Ester demonstrou perseverança em um momento difícil. Eu te convido a perseverar no momento difícil da sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite cheio de feridas como Ester tinha. Talvez você entrou aqui nesta noite pensando em chutar o pau da barraca, em abandonar, em desistir da sua família, do seu chamado, do seu trabalho, da sua função, daquilo que Deus confiou a você. Talvez você tenha mais lamentado do que crido que Deus pode mudar o seu quadro. Pare de lamentar. A Bíblia diz do livro de Lamentações. Por que o livro chama Lamentações? Porque lá tem as lamentações, Larissa, de Jeremias. Jeremias só lamentava.
Aí quando chega no capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 21, que Jeremias para de lamentar e fala bem assim: eu quero trazer à memória tudo o que me dá esperança. Escute bem, o que fazer, pastor, das minhas dores? O que fazer, pastor, das minhas humilhações? O que fazer, pastor, dos meus sofrimentos? Não mastigue o seu sofrimento. Cuspa fora e comece a abraçar a palavra de vitória que Deus tem sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Escute bem, Esther não teve tempo para remoer as frustrações. Ela demonstrou fidelidade, perseverança e resiliência. Confira comigo no capítulo 2, versículo 8 e 10. Versículo 8 diz: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã, e colocadas sobre os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou o tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Escute bem, Esther ficou firme, mesmo passando por muitas intempéries. E um dia surgiu uma grande oportunidade na vida de Esther. Diga assim comigo: quem para de reclamar, podem receber grandes oportunidades. Esther um dia, povo de Deus, recebeu uma grande oportunidade. Presta atenção. O rei Xerxes era o rei da Pérsia. Ele teve um contratempo com a rainha, a sua esposa titular, chamada Vasti. Então houve ali um divórcio. E diz a palavra de Deus que este rei, ele então recebeu um conselho. O conselho era: meu rei, o senhor está muito triste, faça um concurso de beleza, e nós vamos encontrar as virgens mais bonitas de todas as províncias, e aqui o senhor mais se agradar, esta o senhor pode escolher como esposa. Ou seja, foi aberta uma vaga para ser rainha na Pérsia. Mas diga assim comigo: Esther era órfã, pobre coitada. Será que tem chance? Mas a Bíblia diz que Esther foi para o concurso de beleza. E o que lemos ali é que lá no harém, Esther agradou com a sua simpatia o responsável do lugar. Eu te faço uma outra pergunta: tem como ser agradável vivendo tantas crises na vida? Eu te respondo: Esther foi. Tem gente que é desagradável, ignorante, carrancudo e diz: você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu estou passando. Esther passou o que passou, mas diz a palavra, ela era, diga comigo, agradável. Fala assim pro seu irmão: chega de desculpa. Aleluia. Confira comigo o verso 15 agora do capítulo 2. Outra qualidade de Esther em meio às guerras. Quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ela era simples, humilde. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Diga assim comigo: Esther causava boa impressão. Irmãos, porque a cara
Jason. Tem gente que quando está passando perrengue, parece a cara do brinquedo assassino, meu irmão. Esther era órfã, de pai e mãe. Morava em uma cidade corrompida. Diz a Bíblia que ela era agradável e causava boa impressão. Permita que as pessoas vejam Cristo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Escute bem. Quando Esther persevera, mesmo no tempo difícil, sabe o que acontece? Diga comigo: recompensa. Irmãos amados, quem não abre mão de Deus, mesmo nas maiores tempestades da vida, vai receber uma recompensa poderosa. Naquele concurso todo, muitas garotas, mulheres belas, mas quem estava lá? Esther. Esther não era simplesmente uma mulher bonita. Esther não era simplesmente uma mulher com uma boa maquiagem. Esther não era simplesmente uma mulher bombada da academia. Esther era uma mulher de Deus. E isso que faz toda a diferença. Não adianta cara bonita e coração endurecido. Tem gente que é bonito por fora e feia por dentro. Diga assim comigo: Esther foi recompensada. Capítulo 2, versículo 15 e 16. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real, aleluia, e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Esther, abandonada, a machucada, a desprezada, mas agora a exaltada. Porque os humilhados serão exaltados. Levante suas mãos. Todos nós sofremos humilhações na vida. E certamente eu, como você, nós temos alguma área da vida que as pessoas têm nos massacrado. Eu te dou um conselho: não fique remoendo os massacres das pessoas. Mas agora, por favor, receba. A sua oportunidade vai chegar. A sua oportunidade vai chegar. A sua oportunidade vai chegar. Você vai sair da vida comum para a realeza. Você vai sair da vida comum para a realeza. A sua família era motivo de chacota, de vergonha, mas o Senhor está levantando você como um sacerdote, como um profeta, como uma mulher de Deus, para abençoar outras famílias, em nome de Jesus, meu irmão. Se você recebe, pode ser mais forte, mais alto, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe em quanto tempo Esther saiu da vida comum para a realeza? 1 ano. 12 meses. 12 meses a esquecida se tornou rainha de uma nação. Igreja serve para isso, para aprender e viver a palavra que Deus tem para nós. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: se você crer, se você não sucumbir aos seus problemas, o Senhor vai te levantar em pouco tempo, em nome de Jesus. O Senhor vai restaurar, Ele vai remover a vergonha e te dar vestes de alegria, vestes de canto, vestes de celebração, em nome de Jesus. É preciso crer. Amém. A recompensa de Esther.
Lucas 16, versículo 10 ao 12. Jesus falou sobre como receber grandes recompensas. Olha o que Jesus disse, Lucas 16, verso 10 ao 12. Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O que a Bíblia está dizendo? Que se eu me aprisionar com essas coisas da terra, que às vezes parecem grandes, mas são pequenas, o Senhor está dizendo, nós nunca receberemos as coisas eternas. Quem se corrompe com esse pouquinho aqui, quem se submete e se escraviza com esse pouquinho aqui, Jesus diz, nunca será confiado as coisas eternas. Deus está nos chamando para coisas maiores. E Jesus diz, sejam fiéis nesse pouco que a terra oferece. Porque se vocês forem fiéis ao pouco que a terra possui, vocês herdarão ao muito que o céu tem preparado para vocês. Esther foi fiel no pouco, quando era órfã, quando era abandonada e quando tinha muitas crises para combater. Ela foi fiel a Deus. Onde o Senhor colocou Esther no reino, se tornou uma rainha. Eu quero terminar a mensagem falando da realeza de Esther. É difícil chegar lá em cima, não é, gente? Mas as pessoas dizem bem assim, é difícil chegar lá no topo, Júnior. Mas os empresários dizem assim, mais difícil ainda é permanecer. Tem gente que faz um sucesso aqui, bomba. Aí vai o sucesso. Aí no ano que vem, esqueceram dele. Por quê? Não é fácil fazer sucesso, mas quando faz, é mais difícil ainda permanecer. Tem pessoas que é só alcançar um patamar maior, que viram arrogantes, prepotentes, soberbos, que passam a pisar nas pessoas, que passam a esquecer das pessoas que o ajudaram, que passa a cuspir no prato que comeu, que passa a destratar o pouco que tinha. Esther, ela soube esperar o tempo para crescer, e quando cresceu, ela permaneceu com as suas qualidades que agradavam a Deus. Eu quero te mostrar, e a gente vai para casa já já. Esther não esqueceu dos seus princípios e valores. Diga assim comigo, quando eu estiver lá em cima, e um patamar mais alto, eu não posso esquecer dos meus princípios e valores. Vale muito para nós isso. Esther capítulo 4, versículo 12 e 16. Esther já é a rainha da Pérsia. Ela é a rainha. Contudo, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus, os judeus, o povo de Esther, começou a ser perseguido por um inimigo. E havia um plano maquiavélico de exterminar todo o povo judeu. E Esther também fazia parte do povo judeu. Quando Esther soube que o seu povo ia ser aniquilado, Esther teve a chance de, eu sou a rainha, então eu acho que eu vou ser poupada. Não vou me envolver mais com gentalha. Sabe que Esther pensa assim? Eu vou te mostrar, vamos lá. Esther capítulo 4, versículo 12 ao 16. Diz aí, quando Mardoqueu recebeu, o pai adotivo de Esther, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, que Esther ficou assustada, mandou dizer-lhe, o pai dela adotivo mandou dizer para ela no palácio, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei,
você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Olha o que o pai adotivo disse para ela: quem sabe, Esther, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Irmãos, a quem mais é dado, mais é cobrado. Esther agora ela tem a chance de lutar pelo povo dela ou ficar tranquila numa boa, e falar bem assim: não é comigo mesmo, Deus já resolveu minha vida, que os outros se explodam. Vamos lá, querido, versículo 21, versículo 15. Então Esther mandou esta resposta para Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Quero concluir a mensagem aqui. Se Deus, eu vou te fazer uma outra pergunta. Se Deus exaltar sua vida de tal maneira em um ano como fez com Esther, se daqui a um ano você for a pessoa mais importante do Brasil, e você fica sabendo que o seu povo, seus parentes vão morrer, aqueles que te ajudaram vão morrer, aqueles que te ensinaram quando você não era ninguém vão morrer, você faria como Esther? Você colocaria a sua fama, o seu glamour, o seu dinheiro, a sua posição e a sua coroa para salvar a sua família, para salvar o povo de Deus? Você renunciaria ao cargo mais importante do país para abençoar o seu povo? Todos nós queremos crescer na vida, queremos conquistar, queremos ser grandes. Mas quando nós crescemos, conquistamos e somos grandes, nós esquecemos das pessoas que mais nos amaram. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para conscientizar você. Ele tem grandes coisas para a sua vida. Novamente eu quero profetizar. Deus tem grandes coisas para nossas vidas. Mas tudo que Deus tem de grande para nós também vem carregado de grandes responsabilidades. Eu conheço muito casamento que foram bem enquanto estavam na vida comum, enquanto não tinha sucesso, mas fez sucesso. Ou o marido troca a esposa por uma mais nova, ou a esposa troca o marido por um mais novo. Escute, Deus não quer nos dar conquistas para isso. Deus não quer nos levar a lugares mais altos para nos perder. Deus quer nos dar vitória sim. Deus quer nos dar conquista sim. Mas Deus quer que seja embaixo, seja em cima, que nós venhamos a glorificar o nome dEle. Se Deus te colocar em um lugar maior no seu trabalho, continue sendo um bom marido, continue sendo uma boa esposa, continue sendo um bom filho. Se Deus te der algo grande nessa noite, não esqueça do lugar que você saiu, não esqueça das suas origens. Esther disse: eu vou até o rei, porque a lei pérsia dizia: ninguém pode entrar perante o rei se ele não chamar. Se alguém entrasse perante o rei sem ser chamado, ele poderia mandar executar. Esther disse: eu sei que eu posso morrer, mas eu morrerei tentando servir o povo do meu Deus. Aleluia. Sabe essa porta que Deus está abrindo para você, poderosa? Para você honrar a casa de Deus, para você honrar o povo de Deus,
É para você honrar o nome de Deus, como Esther, da vida comum para a realeza. Esther, ela nunca ficou satisfeita de ter tudo e ver o seu povo tendo nada. Que tipo de pessoa somos nós? Será que nós somos um tipo de pessoa que quer ter tudo, mas em contrapartida quer que o outro não tenha nada? Esther capítulo 8, versículo 3 e 6, para fechar. Aleluia. Olha o que diz aí. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, se humilhando, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita, Hamedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Aí ela diz: pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Estou falando de uma mulher rica agora, uma mulher milionária, uma mulher exaltada, uma mulher de sucesso, mas uma mulher que ainda está se humilhando, dizendo assim: olha, rei, meu rei, eu não quero ter tudo isso e ver meu povo na desgraça. Como? Ela está dizendo: como eu suportarei em ver minha família destruída? O que Esther está dizendo? Para mim, palácios não são maiores nem mais importantes do que as pessoas que Deus me confiou. O que Esther está falando? Para mim, é bom ser rainha, é bacana morar no palácio, mas o povo que Deus me confiou é muito mais precioso. Aleluia. Não adianta ter tudo se você abandonar o que Deus te confiou de importante. Jesus disse: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. 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 Glória a Deus. Esther, ela disse: se eu posso morrer, eu dou a minha vida para que o meu povo seja liberto e seja salvo. Aí a pergunta é: Esther morreu pelo povo? Não, porque não precisou. E mesmo se ela morresse pelo povo, Esther, ela poderia alcançar uma libertação física para aquele momento, mas não precisou. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, Ele não só disse que morreria por nós, Ele literalmente morreu por nós. Talvez você diz: pastor, eu queria tanto ter uma Esther na minha família. Você tem alguém maior que Esther. Esther foi a rainha da Pérsia, Jesus é o rei dos reis. Sabe o que ele fez? Sabe o que Jesus fez por você? Ele morreu por você. Há 2000 anos atrás, o Filho de Deus morreu na cruz para te salvar. Esther chorou pelos judeus. Jesus morreu por todos. Você é precioso. Você é preciosa. O Rei dos Reis morreu por você. Já parou para pensar nisso? Não foi um presidente da nação, foi o Deus Todo-Poderoso que se fez homem e veio, foi humilhado,
crucificado, ferido, Ele se entregou por você. E o que você pode fazer com isso? Simples. Reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E tudo será transformado. Amém.